Oi gente, mais um Vanessa Fora da Caixa e hoje eu vou contar a história de uma empreendedora e é um assunto que eu queria muito trazer aqui, que é transição de carreira. Então, além dela contar a história dela, da empresa, que também é uma empresa familiar de mulheres, nós vamos começar contando a primeira profissão dela, a coragem dela de tão jovem já fazer a transição de carreira. E eu tô aqui com a Priscila, do Encantos da Mesa. Oi Vanessa, que alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um privilégio te receber aqui e espero contribuir compartilhando aí um pouquinho da minha história. E eu tô muito feliz, gente, a gente tá aqui na loja delas, que é um sonho, já é a segunda loja, né? E a gente tá encantado, foi super bem recebido. A Priscila disse que tá nervosa, eu falei, fica tranquila, que o nosso pessoal é de casa. Priscila, começa contando pra gente então, que eu quero muito que você fala disso, da transição de carreira, porque pra gente até encorajar pessoas, né? Eu tava aqui comentando com elas que geralmente a gente vê pessoas mais velhas. Depois que eu tô estabilizado, depois que eu criei os meus filhos, enfim, que eu já me sinto mais seguro, agora eu vou experimentar uma nova profissão, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. E a Priscila não. No início já da sua vida, ela teve essa coragem, ela sentiu essa necessidade, ela vai contar pra gente um pouquinho. E quando eu escutei um pontinho dela em um outro evento falando sobre isso, eu falei, eu quero que ela conta melhor essa história, porque é muito valioso pra mim, que também tô assim, um pouco lá, um pouco cá, e pra muita gente que quer fazer outras coisas, mas não tem coragem. Começa contando sua história pra gente. Ai, vamos lá, gente. Por onde começar, né? Você é advogada, eu sou advogada, exato. Essa é a minha primeira profissão. Eu entrei na faculdade em 2010, terminei em 2014. Ali já me formei, nesse meio tempo já estava trabalhando no escritório de advocacia. Não foi assim uma decisão que eu tomei desde quando você é novinha. Não, quando eu crescer eu quero ser advogada, quando eu crescer eu quero ser nutricionista. Não foi assim. Quando eu lembro que eu estava nessa fase de escolher a profissão, eu queria muito jornalismo, né? Olha só, né? Eu acho que está ligado por conta da conversa, mas eu pensei assim, vou ter que estudar fora, né? Mas aqui em Cianorte tem direito. Acho que direito é uma faculdade que todo mundo assim devia fazer, né? Meu pai já tinha feito, tinha outras pessoas da família que já tinham feito. Eu falei, vou estudar aqui. É uma faculdade boa, até lá eu vou definindo. E aí começou que foi vindo as aulas e tal, entrei num escritório para trabalhar. E aí foi onde o mundo realmente se abriu e eu falei, eu gosto desse negócio. Esse negócio pode dar certo. E aí eu comecei a trabalhar, fazendo a faculdade, e aí em 2014 concluí, e ali é onde eu comecei a estagiar, eu já continuei advogando. E gostando de ser advogada. E gostando. Nossa, tô amando a minha profissão. Sim, e foi incrível, porque uma coisa foi puxando a outra, sabe? Com a prática do dia a dia, as aulas se tornaram mais fáceis, e aí você vai indo, e você vai se conectando, e você vai pegando o jeito de fazer ali os processos, e foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Terminei em 2014, como falei, e advoguei ali por 4 anos. Você fez a OAB? Fiz a OAB. E aí, passou de primeira? De primeira, sem dificuldade nenhuma. Essa mulher era para ser advogada, arrasou. Ai, meu Deus, era para ser naquele tempo, Vanessa. Eu fiz a OAB no 5º ano ainda, era ali nos primeiros meses, janeiro, fevereiro. Eu não queria fazer, mas aí eu lembro que a minha mãe falou assim, vai, faz, você está ainda no início do 5º ano, faz para você conhecer, para você, né, aprender, se você não passar não tem problema, você tem um ano inteiro ainda para você se adaptar. E eu fui sem pretensão nenhuma, falei, beleza, fui fazer um teste, exato. E aí de repente aconteceu, eu falei, e agora? Agora eu preciso estudar. Aí eu fui estudar para a segunda fase, né? Aí foi um tempo assim, bem corrido, que eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, porque eu fui fazer o curso e tal. E deu certo, passei na segunda e vamos embora, né? Então, no 5º ano, eu já estava, antes de terminar a faculdade, com a aprovada na OAB.
E eu já tinha a minha própria sala no escritório onde eu trabalhava. Então, assim, Deus foi conectando as coisas, foi fazendo as coisas e foi tudo fluindo, né? Onde eu trabalhava e foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E aí os anos foram passando, né? E quando chega 2018, foi o ano, assim, que a minha vida começou a mudar. Eu já estava bem tranquila, entrando quase no quarto, quinto ano ali, né, de advogada, e a gente sempre ouve, né, a partir do quinto ano a advocacia deslancha, né, se você conseguiu advogar até o quinto ano, depois é tranquilo, aí vai vir o fruto, aí vai vir o financeiro e tal. E eu ouvia muito isso, né, você tá chegando lá, a sua vida vai deslanchar ainda mais. E aí, de repente, em 2018, as coisas começaram a sair do controle. E aquele lugar onde tudo fluía, aquela profissão que eu me encontrava... As coisas emocionais começaram a sair do controle. Exato. E eu creio que, assim, eu vejo que eu não entendia esse tempo, eu não entendia por que não funcionava mais, por que as coisas não fluíam. Uma coisa que foi muito marcante para mim, eu acho que é importante a gente entender os sinais desse processo, os sinais dessa transição que vai facilitar a nossa vida, era que eu não entendia que estava chegando um novo, eu não estava pronta ainda, né? Até porque eu nunca imaginava, eu me formei e vou ser advogada o resto da vida, era isso que eu tinha para mim. E eu estava crescendo, 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 crescendo. Só que, de repente, aquilo que fluía, aqueles processos que você olhava e falava, esse aqui é assim, A mais B, resultado ok, pararam de fluir. Não porque eu errei, porque a parte estava errada, não, é porque a vida parou de fluir para mim naquele ponto. E foi tão, assim, crucial que, por exemplo, algo que eu acho que eu nunca compartilhei, assim, a minha vida financeira parou de fluir. E ela só parou de fluir porque eu não estava entendendo os outros sinais, né? Eu não estava entendendo que estava chegando um novo tempo. E aí, de repente, uma advogada formada não consegue tirar um salário. O que está acontecendo? Isso pesa muito, né? Isso pesa muito. E eu era recém-casada, né? Eu me casei em abril de 2018 e isso começou a aflorar a partir de agosto de 2018. E aí, recém-casada, uma vida nova, toda adaptação, casa para cuidar, esposa, e isso marido. Que já estava certo, não está mais. E isso, exatamente, aquela profissão que me ajudou a chegar até onde eu cheguei. E aí? Né? Porque as pessoas falam isso. Ai, casou. Ai, ela é advogada, ela ganha bem. Ai, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mal sabia o que a Priscila estava sentindo e passando. Mal sabiam, Vanessa. E realmente, assim, começou a ficar complicado e eu não entendi aquele tempo e as emoções começaram a sair do lugar, né? E realmente, assim, a sair do lugar. E eu sempre fui uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito perfeccionista, no sentido, assim, de que tudo tem que dar certo, nada pode sair do meu controle. No meio desse turbilhão, você conseguia pensar assim, acho que eu tenho que trabalhar de outra coisa? Não. Acho que eu tenho que arrumar mais alguma coisa para... Nunca? Nunca. Tipo assim, o direito não tá indo bem, mas eu não tô entendendo. Não, nunca. A advogada eternamente. Eu preciso resolver por que que a Isso, por que que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo resolver, ganhar dinheiro. Isso. Eu preciso resolver isso. Você nunca pensava assim, nossa, eu preciso arrumar outra coisa para ajudar aqui, porque isso aqui não está me suprindo. Não, aonde que eu estou errando? O que que eu estou fazendo de errado? Eu me cobrava. Por que que isso sempre fluiu e agora não flui mais? Sempre deu certo, agora não dá certo. Então, assim, eu estava errando. Aonde que eu estou errando? E aí começou a ficar difícil. Você foi pedir ajuda para algum advogado que você confiava, algum amigo? Minha situação é essa. O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu faço? Me ajuda? Você teve esse papo com alguém? Não. Não, porque eu não podia demonstrar esse lado frágil. Eu não podia mostrar que eu falho. Entende? Então eu fui carregando. E aí, de repente, chegou um ponto que chegava sexta-feira, vou para casa. Só que chegava domingo à noite, eu deitava na minha cama
E ali eu chorava de soluçar, porque a segunda-feira ia chegar e eu tinha que voltar para minha vida, né? E isso não tem a ver com o ambiente, com pessoas, tem a ver comigo. Não era mais aquele tempo, né? E era muito difícil, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, algumas pessoas começaram a dizer: Priscila, você precisa de ajuda, né? E aí eu falava assim: eu não preciso de ajuda, tá tudo certo, eu vou resolver, eu dou conta, né? Desculpa, bati aqui. Eu dou conta disso, eu resolvo isso, tá? Veste a capa, coloca a máscara, diz que tá tudo certo e vai. E era isso que eu tinha que fazer, né? Porque vai fluir, alguma coisa vai resolver. Só que foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E aí algumas pessoas começaram a falar: você precisa procurar uma ajuda, vai conversar com uma psicóloga, né? E meu esposo era a primeira pessoa que falava: Pri, você precisa conversar com alguém. E eu não aceitava isso. Até que, na onde eu trabalhava, me deram: fica uma semana de folga, né? Vai relaxar, foi o ano pesado, tudo, né? Beleza, semana eu fiquei super feliz. Quando eu voltei, voltou todas as emoções de novo. E aí foi onde eu falei assim: tá, eu vou fazer uma consulta com uma psicóloga. E aí eu comecei. E quando eu decidi fazer a consulta ali, foi onde eu comecei a conversar sobre a minha história, né? E leva um tempo, não é na primeira consulta que a gente resolve, né? E aí você vai conversando. Muitas vezes são muitas consultas. E ali foi indo, eu ficava mais tranquila e tal. E aí teve um ponto, assim, que sempre eu voltava para a mesma situação. E aí teve um ponto que uma pessoa me falou assim: Priscila, entenda o que eu vou dizer aqui, né? Já que eu vou compartilhar isso, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, cada um tem a sua necessidade. Mas uma pessoa falou para mim assim: vai num psiquiatra, toma um remedinho. Você vai conseguir acalmar as suas emoções e você vai conseguir continuar trabalhando. E aí aquilo me deu um alerta, assim. Eu falei: não, isso está errado, eu não quero maquiar o problema. Eu vou tomar um remedinho, eu vou maquiar o problema. E aí o que vai acontecer? Isso vai levar um após o outro, sabe? Então eu não fui, foi aí que eu entendi que eu precisava ainda mais da ajuda, né, com uma terapeuta, uma ajuda terapêutica. E aí eu não desgrudei, né? Eu falei: não, eu quero isso. Só que isso, assim, gente, uma loucura acontecendo. Você indo na psicóloga, ainda trabalhando, porque a vida é essa. Ainda como surtando. Advogada. Não gostando, mas estou indo. Tô indo. E daí lá na terapia, o que você estava sentindo? Que o seu lugar era advocacia ou você estava se distanciando disso? Não, eu sentia assim que aquele ciclo precisava fechar, né? Só que eu não imaginava que a minha vida poderia, né? Que eu poderia ter uma outra vida fora. Não, é aqui, eu comecei estagiando aqui, eu vou crescendo aqui, eu estou advogando e aqui eu vou continuar o resto da vida. Era isso. A gente nunca pensa que a pessoa que fez uma faculdade, estudou para uma profissão e vai mudar de profissão é a gente, né? Não, a gente vê essas histórias maravilhosas, mas a gente nunca imagina que é com a gente. Isso. Por quê? Porque todo mundo é criado para ser assim, né? Exato. Nossa, uma estabilidade, né? As pessoas procuram uma estabilidade. E a vida real não é assim. Não nem é assim. aonde é estável. É igual você falou. Às vezes eu vou tomar um remédio para maquiar, para fingir que está sob controle. Sim. Mas não está. Não está. E aí? E aí foi ali nessas consultas que eu identifiquei que eu não tinha mais sonho. Ali no meio desse turbilhão. Então eu identifiquei assim, que eu tinha planejado toda a minha vida. Com tantos anos eu vou terminar a faculdade, no último ano da faculdade eu vou conhecer alguém, com esse alguém eu vou... Olha só, eu era super detalhista, eu vou namorar 1 ano e meio, mais 1 ano e meio eu vou ficar noiva, eu vou casar com 25 anos. Doida. Eu tinha isso assim, pontuado, sabe? Ninguém vai querer mais entrevistar eu. Que doida. Então eu tinha isso, só que eu esqueci de sonhar após essa fase.
E eu não identificava isso. E foi nesse momento da terapia que eu identifiquei que eu não tinha mais sonhos, que o que eu tinha planejado eu tinha conquistado. E aí, se você não sonha, você não tem por que lutar ou o que conquistar. E aí foi muito difícil, porque eu falei assim, e agora, o que eu vou sonhar pra mim? Porque eu já alcancei tudo o que eu queria, né? Eu tenho a profissão, eu tô casada, tenho minha casa, tá tudo ótimo, maravilhoso, vamos continuar, a gente vai... lá na frente a gente conquista alguma coisa, mas eu não tinha um sonho pra qual lutar. E aí, eu não entendia que aquele ciclo precisava se encerrar e um dia eu participei de um evento. Foi muito crucial, assim. Eu já estava nas terapias e eu participei de um treinamento, né? E junto com a terapia, esse treinamento fez todo sentido, que eu precisava, ali numa metáfora que foi contada, eu precisava soltar, né? Fechar o ciclo, deixar aí aquilo onde eu estava me agarrando e me abrir para o novo. E aí eu falei, então é isso. Isso aconteceu no sábado. Quando aconteceu, eu falei, na segunda-feira eu vou encerrar esse ciclo. E aí eu fui e encerrei o ciclo. Foi muito difícil, porque eu esperava que fossem olhar para mim e dizer assim, não vai, continua aqui. Fica aqui. Fica aqui. E aí, o que disseram? Você tá certa, você tem que ir. Vanessa, eu não esperava isso nunca. Ai, que bom que Deus empurra. Exato! Hoje eu consigo olhar para trás e ver que ele foi pontual e ele colocou as pessoas específicas. Isso. Porque essas pessoas específicas foram as que me impulsionaram sem saber. Na terapia, no treinamento, no trabalho, a família. E aí, e agora? Né? Porque eu tinha o meu conforto, eu trabalhava, eu já estava ali fazendo o meu nome nesse mundo e eu não tinha que me preocupar, as ações chegavam, vinha um retorno e no meio disso sem estar com o meu retorno financeiro. O que eu vou fazer? Fechando 2018, vou começar 2019 advogando em casa, né? Então essa foi minha decisão. E aí lá vai eu, né? Em casa, montei o meu cantinho, comecei, peguei uma ação aqui, vou fazendo, mas ainda não estava satisfeita, porque foi muito dolorida, né? Então, eu continuei ali por um tempo na terapia. Nesse meio tempo veio a crise de ansiedade, que muitas pessoas não sabem, né? E que se isso é algo sério, eu falo porque eu achava que isso era frescura. E isso é algo muito sério, a gente precisa realmente ter alguém que auxilia. Tanto que eu falava, eu não preciso de terapia, né? Eu não sou louca. E assim, graças a Deus. E hoje eu não largo a mão mais, né? Faz parte da minha vida e eu sou grata por isso. E... uau, eu não esperava compartilhar isso. E assim, comecei, mas não estava feliz ainda, muita coisa machucada, né? Querendo se encontrar de novo, eu abro um espaço, não abro um espaço. Nesse meio tempo, eu saindo, já teve outro escritório que veio me procurar para eu trabalhar, mas eu estava ainda nas emoções, não consegui, né, ir trabalhar. Que bom, olha só, né? E aí, vamos nisso. Nesse meio tempo... Quando começou a minha vida a passar por tudo isso, olha que incrível, a minha mãe começou com a Encantos da Mesa. Isso foi em agosto de 2018, na mesma época. E, ok, ela lá e eu aqui, cada um com seus problemas e tal. E ela tirando um sonho antigo ali, começando em casa. Tá, beleza, vai, mãe e eu aqui, né? Quando foi passando aí um tempo, ali em 2019, eu advogando e tal, falei, mãe, vou te ajudar. Vou fazer umas fotinhas pra você. Vamos abrir um Instagram? Né? Olha só. Até naquela época ainda não era, né? A gente não estava tão focado. Já estava crescendo as mídias, mas hoje é muito mais, né? Eu vou fazer umas fotinhas pra você, mãe, das suas peças. E a gente vai divulgar, vamos vender. Quem sabe você vende para pessoas mais de longe e tal. E aí foi indo. E isso, eu lembro que começou em meio de julho, assim, sabe, de 2019. Tirei uma foto pra ela e tal, e não sei o que, blá blá blá. E ela foi fazendo curso lá, e eu aqui tirava uma fotinha e advogando, né?
Aí quando foi mais ou menos novembro de 2019, eu falei assim, eu acho que esse negócio da mesa aí dá certo. Esse negócio aí tem propósito, porque eu comecei a gostar, né? E eu ali, perdida, sabe? Perdida. O que é a Priscila? O que é a Priscila sem sonhos? Lembra? Eu falei, eu tava sem sonhos. O que a Priscila quer fazer da vida? Quem que ela é, né? E aí eu falei, eu comecei a gostar desse negócio da mesa aí, né? Eu falei, acho que eu vou, mãe, acho que eu vou entrar com você nisso daí. Mas para eu entrar, pra gente melhorar, a gente tem que estudar, né? Pra que a gente vai montar, como que a gente vai montar, o que a gente vai fazer. Não quero fazer de qualquer jeito. Né? Eu estudei 5 anos a faculdade para poder executar, eu quero pôr a taça aqui porque eu sei que ela tá aqui, né? E aí decidi estudar. E aí fui fazer o curso, e aí o primeiro curso que eu fiz foi de Personal Welcome, que é uma profissional que aprende a receber bem e a trabalhar com a mesa posta, a montar a mesa e trabalhar com a etiqueta. Aí eu fui fazer o curso de Personal Welcome pela Escola Brasileira de Etiqueta. Acabou com tudo. Ai, foi. Ai, nem lembrei mais do direito, gente. Nem Ai, não, pelo amor, tô brincando. Respeita os advogados, mas ela arrasou. E aí? E aí foi um outro mundo. Em algum momento você estava estudando isso e falava assim, meu Deus do céu, o que eu tô estudando isso? Eu tinha que estar estudando direito? Ah, era bem conflituoso, sabe? Ah. Era porque eu estudei, eu cresci a vida, né, ali. E aí eu tô aqui estudando etiqueta. Sabe? E era muito complicado você estar fazendo isso porque quem estava ao redor não entendia o que eu estava passando. Só quem conhecia, né, os meus momentos de choro era o meu esposo e a minha mãe, que estava ali mais perto, né? Quem era família, amigos, assim, dá para contar nos dedos quem sabia disso. Então as pessoas não entendiam, tipo assim, como assim, Priscila, você tá deixando a advocacia? Tipo, onde já se viu? Você estudou para isso, você é advogada, né? Deus te abençoou nisso, você tem promessas nisso, você não pode abrir mão. E as pessoas não entendiam e elas me feriam, porque não estava sendo satisfeito, não estava sendo suficiente mais para mim, né? E aí eu comecei a estudar isso e eu comecei a gostar. E vamos, e aí já em 2019 a gente fez o nosso primeiro workshop. Olha só que loucura, Vanessa, eu nem tinha terminado o curso, que nem ousadia, nada. Que ousadia, né? E foi incrível, eu falei, é isso aí, então 2020 vai ser o ano da virada. E aí você amou? E aí porque fazer workshop não é tudo de bom? Nossa! Sim, e aí depois, com o tempo, eu fui descobrir que eu amo ensinar. Isso mesmo. Que eu amo ensinar, então foi se encaixando, né? E aí eu só vem o que em 2020, né? 2020 vai ser o ano da virada, e de repente vem o quê? Pandemia. Falei, e agora? E aí eu lembro, assim, que foi uma época em que eu estava com os processos ainda, eu não tinha terminado o curso, e aí de repente saiu uma nota dizendo que os processos iam ficar 60 dias parados, olha isso. E eu fiz isso, yes, porque eu ia ter 60 dias de descanso, mas direito. Exatamente, mas eu tinha 60 dias para terminar meu curso e colocar aquilo como meta e fazer aquilo deslanchar, né? E aí realmente foi o mês ali, o período que eu fechei, que eu concluí o curso, que eu peguei meu certificado e que a Encantos da Mesa cresceu. Porque aí todo mundo voltou para dentro de casa, né? E hoje a gente entende isso, né? Mas naquele momento, o que esse povo na mesa, a gente não entendia. Não entendia, não fazia sentido. A gente nem sabia quanto tempo ia durar, né? Não fazia sentido. E no meio disso, eu, né, querendo abrir mão de uma profissão estável para começar algo novo. E aí foi indo. Eu terminei o curso, mas não foi fácil. Eu queria ensinar as pessoas, mas era uma profissão nova. Todo mundo ainda me conhecia como advogada. O que essa menina está querendo estudar? E eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar de mim. Né? O que a Priscila quer fazer? Eu ainda tinha muita visão de tanto a gente ouvir que isso era frescura, né? Que as pessoas julgavam, que era loucura. Então sabe aquele passinho assim, não vai, dá um, volta dois, era isso, né?
Só que as coisas foram acontecendo e eu não entendia isso, né? Eu lembro que eu falei para minha mãe assim, eu vou fazer parte com você da Encantos, mas eu não ia, eu não me posicionava, sabe, assim, de realmente eu vou abrir mão. Não é fácil, né, você abrir mão de algo assim. E aí foi incrível que em 2020 eu participei de um congresso de mesa posta. Ali peguei, fiz uma loucura, né? Compartilhei um pouquinho da nossa história. E aí... Conta isso com detalhe. Foi solicitado que contasse a história. Conta lá da história do congresso. Isso é muito legal. Foi em janeiro, fevereiro, eu participei do CONAMESA, que é o Congresso Nacional, um congresso online nacional de mesa posta. E aí, eu queria aprender, eu estava na fase de aprender para ensinar. E aí eu fiz parte do congresso, assisti as palestras e assinei para receber o conteúdo mensal. E quando eu entrei na plataforma e assinei, lá tinha uma parte que dizia assim, conte a sua história, o que você faz para nós, né? E quem sabe você pode compor, na próxima edição você pode estar aqui palestrando, né? Você pode estar aqui com a gente, pode apresentar o seu produto. E eu aqui, ousada, né? Eu acho que eu nem pensei naquela época. Eu fui lá e digitei e contei a nossa história em algumas linhas. E esqueci daquilo. Eu nem tinha terminado o curso nem nada, esqueci daquilo, né? E os meses foram passando, quando foi novembro de 2020, eu lembro, eu estava num domingo na chácara dos meus avós, e aí o meu celular fez plim. Quando eu olhei o nome, eu falei, o quê? Eu não abri a mensagem. Sabe quando você segura assim e lê a mensagem? Aí aquilo eu falei, meu Deus, ó, chega a arrepiar, né? Eu falei, como assim? Aí eu fiquei digerindo aquilo, né? Porque já veio o convite, vimos a sua história e queríamos te convidar para participar da próxima edição, que é tal dia, que nananana. Não foi tipo assim, podemos conversar para ouvir melhor a sua história. Não, foi assim, vamos, já tinha... Amei, vamos nessa. Vamos nessa. E tinha data, tinha tudo assim, já queria marcar um horário para definir as coisas. Eu falei, meu Deus, que loucura. Agora, né, vamos conversar para ver. E aí dessa conversa, deu certo, a gente palestrou, fez montagem da mesa, ensinou a montar a mesa. Isso foi mais ou menos em dezembro de 2020. Eu tinha contado a minha história em janeiro, fevereiro de 2020. Eu tinha esquecido disso, né? E aí a gente palestrou nessa edição ali no final do ano. Você e sua mãe, juntas? Isso. Eu e minha mãe, a gente foi, montamos a mesa, ensinamos ali a montar, né? Entrei ao vivo, fiz a parte ao vivo. E aí, gente, tinha gente até de outros países. Vanessa, fora da caixa. Sim, claro. Total. Vai contando que tá demais. Né? Fora da caixa. Como assim uma advogada fazendo isso? De separar tudo e eu... Presta atenção, né? Viu como que você é estudiosa? Sim. E dedicada aonde você tá? Por isso que tudo que fizer vai dar certo. É isso que as pessoas precisam entender. E que independente da profissão, quando não é da gente, a gente não vai ser feliz. Então, às vezes, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo que passei em primeiro lugar, eu conheço várias dessas pessoas, em primeiro lugar nas melhores faculdades de medicina do Brasil, e a pessoa é infeliz. Sim. E é isso que você falou. E quem está em volta não entende porque ele é infeliz e acha que ele é mal agradecido, mas é porque ele ainda não entendeu que ele não está no lugar que ele quer estar. Porque ele queria estar na mesa posta, porque ele queria estar no buffet, porque ele queria estar jogando futebol, porque sei lá o que ele queria estar fazendo, né? Sim. E isso, essa transição, né, não é para amadores. Não. Tem que ter, ela não falou aqui, mas ela falou antes. Tem que ter um lado espiritual. Isso. E ela tem, né, uma intimidade com Deus, tem que ter a família. A gente precisa ter coragem de olhar para dentro e fazer isso que você fez. E hoje, olhando de fora, porque eu me identifico muito com a sua história, e vai ter um monte de mulher aqui que segue aqui o canal, que vai se identificar porque sente tudo isso que você sente. Então a gente sabe o que é propósito, que é confirmação de Deus. E claro que você ia contar a tua história, e quando ela me contou um pouquinho antes, eu já fiquei assim, porque com certeza iam chamar ela para contar a história. Porque Deus não faz pela metade, né?
Então, assim, ela ia contar a história, claro que eles iam chamar, e aí chamou ela e a mãe, né? E porque tem esse negócio, essa história vai ser outro Vanessa Fora da Caixa. Calma, que nós estamos falando Tem muita história. da transição. E aí é muito legal isso que você está falando. Vanessa, você acredita? Eu acredito. E quem sente isso, que a gente sente, que a gente vive, né? Que daí você falou, é o Vanessa Fora da Caixa. É por isso que eu tô aqui, né? E tem um monte de gente que talvez, Priscila, vai ouvir isso e vai falar, é isso que eu tô sentindo. Isso que ela tá sentindo, eu senti. E aí eu preciso tomar coragem. E é isso, gente. Daí ela veio na mesa poça, afundou na internet. E aí achou o curso de etiqueta, Academia Brasileira de Mesa Posta. Escola Brasileira de Etiqueta. Uma coisa mais chique, né? E daí, assim, tem tudo a ver com ela, com a postura dela. E vem vindo. Daí achou o congresso, se inscreveu, aí fiz a assinatura. Então, não é só ouvir, é participar, é entrar. E aí entrou com tudo. Sim. E aí fez a primeira palestra e depois. Isso. Aí viramos para 2021, né? Vamos para a segunda palestra. Eu recebi o segundo convite e palestrei na edição de março também. Daí. Aí dessa vez, se eu não me engano, foi só eu que palestrei, minha mãe não palestrou. Mas aí, olha só, né? Já foi o segundo convite. Já fiquei surpresa com isso também. E recebi para falar de um assunto que eu não dominava. E que aí eu fui me aprofundar, né? E que fez todo o sentido, porque depois eu descobri, nossa, faz toda a parte da minha vida e eu não sabia, combina comigo, eu não sabia. Por isso que entra a questão de você estudar, de você buscar o conhecimento. E aceitar, né, o desafio. E aceitar o desafio, exatamente. Isso foi em março. Terminando março, eu recebi o convite para ser apresentadora da próxima edição. E aí eu fui apresentar o congresso, né? E ali, apresentando o congresso, veio o convite também para gravar um curso online e disponibilizar dentro da plataforma. E tudo vocês falavam? Sim. Ah, sim. Olha só, não tinha me atentado a isso. Tudo falou sim. Sim, Uau. sim, né? Porque é confirmação. E daí, Uau. você viu? Você não ficou resistindo, porque era para ser. Era um desafio, vambora, né? E aí, quando a gente gosta, a gente fala assim, você não vai lá? Você não vai lá palestrar em tal lugar? Daí, é desse assunto que você gosta. Eu vou. Vai ter 1000 pessoas. Eu tremo na base, mas não tem problema. Eu vou. É o meu assunto, eu vou, né? Isso. Eu vou dar um jeito. E aí tudo, você viu? Foi chamando, sim. Foi chamando, sim. E vai indo. E foi fluindo. E daí, nesse momento, foi muito assim, crucial. E, gente, eu ainda não largava, sabe, assim, a advocacia. Ainda estava Eu ali. ainda era advogada exato. e estava... O que você falava do outro lado? Eu não me apresentava. O que você estava fazendo aqui? Eu não me apresentava. Trabalho com a minha mãe. Ajuda a minha mãe. Eu era advogada. Eu não me apresentava como consultora de etiqueta e mesa posta. Eu não me apresentava como empreendedora. E teve algo muito interessante uma vez que eu fui numa loja e aí eu quis pegar um condicional, né? E quando a gente faz condicional, a gente faz o cadastro. E aí eu tava fazendo o cadastro, ela me perguntou assim, qual que é a sua profissão? Aí eu falei, advogada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas você não é aquela que mexe com as coisas de mesa? Você não tá mais advogando, não é? Aí eu, e aí? Eu também faço isso. Ela não me conhecia como advogada, mas ela me conheceu já nessa nova... O que você sentiu? Eu fiquei um pouco com vergonha, Vanessa. Sabe, assim, porque ser advogada parece que traz um peso maior. Sim, é um status, claro. Exato. Né? E eu sou quem agora? Eu não me via nem como advogada mais, nem como uma consultora de etiqueta e mesa posta. Eu não conseguia me achar ali. Então eu fiquei com vergonha, eu nem consegui responder direito pra ela, sabe? Em vez de falar assim, eu sou... Aproveitar. Da onde você me conhece? Não, eu... E tipo, quero ir embora, já não quero mais nada aqui, sabe? E isso foi algo que me marcou ali naquele tempo, né? E aí, vai, não vai, faz, não faz, enfim, vamos indo, com dúvida, com medo, o tempo todo medo. Gente, é incrível como o medo barra a gente, sabe? O medo de errar, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de você ser julgada, sabe? De você fazer errado e ter que voltar atrás.
É incrível. Só que agora aqui na nossa conversa eu vi, né, você falando pra mim que você foi falando sim. Lá atrás eu não via isso, né? Então tem coisas que a gente só vai entender depois. Só depois. E aí, nesse tempo, quando eu fui convidada para palestrar, para apresentar esse congresso que a gente estava mencionando e gravar esse curso online, foi aonde eles falaram assim, Pri, você vai ter que achar um ambiente para você gravar esse curso, né? E no coração da minha mãe, já mais ousada, ela já tinha desejo de montar uma loja, mas eu sempre ficava assim, não vou, eu vou, não vou, né? E aí coincidiu que com a gravação ali que eu precisava fazer, um espaço que a gente tinha liberou. E eu comecei a conversar, vamos montar então um espaço ali, uns móveis, né? Pega um cenário, um cenário, e a gente grava o curso ali. Ok. E aí na parte da frente, a gente monta para começar uma lojinha. Olha a minha mentalidade, né? Para começar alguma coisinha pequena, assim. Então tá, então vamos. E aí, gravei o curso, Vanessa. Sim, de novo. Sim, de novo. E foi incrível. Eu me encontrei naquilo. Eu amei, sabe? Eu amo falar. Quando né? Parece que a Priscila é fechada, mas e eu acho que isso... Acho. Você não acha? Sério? Nenhum. Olha só. E eu, às vezes, me acho fechada, rígida, talvez por conta da advocacia. Nunca. Né? Olha que legal. Muito bom saber disso. E aí, gravamos o curso. A loja já estava ali meio estruturada, com esse cenário, com os móveis. E você acha que a gente inaugurava a loja? Não. Eu gravei o curso, provavelmente, acho que foi ali em julho. Foi a época da apresentação do congresso. E julho terminou agosto, e nada de inaugurar esse espaço. E a gente com as peças ali, os móveis lá, pegando poeira, e nada de se posicionar e dar esse passo. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia ter que assumir. Porque agora eu ia ter um espaço físico, diferente de estar no Instagram. A gente estava ali no Instagram, já enviando para vários estados, para vários lugares. Mas eu estava dentro da minha casa, ninguém me via, ninguém sabia se estava dando certo, se estava dando errado. Ali não, né? Até que chegou assim um tempo, eu olhei para minha mãe e é muito interessante, tinha pessoas específicas que olhavam assim, vai, coloca a data, marca, vai. E a gente já participava, sabe, de alguns eventos, de algumas coisas assim menores. E vai, vocês podem, né? E aí até que eu cheguei, olhei pra minha mãe e falei assim, ó, tal dia a gente vai inaugurar. Faltava tipo um mês, assim. Como assim? Tal dia. Se vira, vambora. Vanessa do céu. 7 de outubro de 2021 era a data que a gente marcou. Quando foi setembro, finalzinho de setembro, eu pesquisando, querendo, né, a gente queria agregar e a gente ia abrir a loja, a gente tinha as roupas de mesa, a gente queria trazer as louças. Eu olho e falo, tem uma feira em São Paulo. Vamos para essa feira. Como assim? Isso era numa quarta-feira. Aí a feira continuaria até sexta. Vamos para São Paulo. É hoje. É hoje. Pega o busão e partimos. A gente decidiu na quarta de manhã, quando foi após o almoço, a gente entrou no carro e a gente foi para São Paulo. E aí? Quem foi nesse carro? Eu, minha mãe e meu pai. Ah, eu amo essas partes. Gente, eu lembro até hoje que eu fiz um story assim com a minha malinha na frente do espelho. E aí eu escrevi assim, indo ali vencer o medo mais uma vez. Ai, que lindo. E quando eu entrei dentro daquela feira, eu me senti uma criança. Eu lembro que eu cheguei assim, eu fiz assim, tipo, onde que eu tô? Aqueles estandes enormes, inúmeros fornecedores e eu tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E fomos ali conhecer, nos perdemos no meio de tanta coisa, mas a gente venceu o medo. A gente ficou na quinta-feira ali, todo dia na feira, sexta-feira a gente veio embora. E vamos inaugurar a loja. E aí a gente comprou peças nessa feira, né, as louças. E chegando a data da inauguração, não chegaram as louças, né? E eu, detalhista, eu queria tudo perfeito. E eu tenho aprendido que não vai chegar, não vai ficar perfeito para fazer. Você tem que fazer com o que você tem na sua mão no momento e dê o seu melhor com aquilo. Né?
E aí, vamos inaugurar, sim. Inauguramos, 7 de outubro de 2021. Gente, há um ano atrás. E aí começou o meu desafio, mas eu ainda não tinha entrado de vez, assim, sabe? E aí foi indo, um desafio após o outro, porque o que é você ser uma empreendedora? O que é você ter uma loja? Um espaço, Vanessa, eu não estudei para isso. Eu não tenho um mapa. Estudar agora, né? Então, não vem com um manual. Você vai descobrindo um dia após o outro. Entra uma cliente, você aprende uma coisa. Entra outra, você aprende outra coisa. Vem um fornecedor, você aprende uma coisa. Você erra, né? Você faz um investimento que dá errado. Isso. Deu errado? Ótimo. Porque eu não vou repetir isso aqui. Eu vou fazer diferente dessa vez, né? E foi isso que foi acontecendo, um dia após o outro. E aí foi muito interessante que eu comecei a ver um lado na Priscila que sempre esteve aqui e que estava guardado por muito tempo. E eu ainda me sentia muito perdida, mesmo depois de tudo isso, depois de estar com a loja, depois de ter palestrado em um monte de lugar, e não me sentia completa, satisfeita. E aí comecei a buscar quem era a Priscila de verdade, a querer voltar a sonhar, porque eu estava fazendo tudo isso, eu sempre fui muito assim, no automático, sabe? Vamos fazer, tal, então vamos embora, né? E aí eu sinto que a partir depois dessa abertura da loja, quando a gente virou para 2022, né, que é o ano que a gente está, que as coisas começaram a realmente assim, a fazer sentido para mim, que eu comecei a olhar e falar, não faz mais sentido eu ser advogada, né? Eu já não estava mais pegando ações, eu já não estava mais advogando, falar, não faz sentido, é isso que eu amo fazer, né? Eu amo vir montar a mesa, eu amo receber, eu amo contar para as pessoas por que isso aqui é especial, né? Por que a gente precisa levar isso de volta para casa, né? Para dentro do nosso lar. E aí as coisas começaram a fazer sentido, porque a minha família sempre esteve à mesa, sabe? Só que a gente não entendia o que era uma mesa aposta até então. E começou a fazer sentido para mim, que eu comecei a lembrar daquela Priscila, que era jovenzinha, adolescente lá com 16, 18, 20 anos, que dizia assim, eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero trabalhar. E eu lembro que teve Você me perguntou aqui se durante o tempo da faculdade eu quis abandonar, né? Não me veio à memória, me veio aqui agora. Eu lembro que teve uma vez que eu falei para minha mãe assim, eu quero largar tudo, eu queria estudar no CTMDT, que era um centro de treinamento ministerial do Diante do Trono, porque eu sempre gostei muito de cantar. E eu queria largar a faculdade ali naquela época, antes de entrar para estagiar e tudo mais, para ir para lá, porque eu queria cantar para Deus, né? Assim. E aí, sempre envolvida com mulheres, eu gostava de assistir as mulheres, né? Falando com outras mulheres no YouTube, enfim. Eu sempre gostava de estar reunida com mulheres e sempre eu ficava reunida mais com mulheres mais velhas do que da minha própria idade. Porque eu queria aprender ali com elas. Eu não tinha essa noção, eu comecei a ter noção disso depois. E aí esse ano começou a fazer sentido, né? E aí, Priscila, aquele sentimento que você tinha lá atrás de trabalhar com mulheres, olha onde você está. Você está trabalhando com mulheres, né? Você está aqui. Você está levando transformação de vida, porque é muito interessante quando vem uma pessoa que não entende da mesa e eu conto para ela o sentido e ela leva isso para dentro da casa dela e ela vem depois me dizer, Priscila, eu vivi essa experiência assim, 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 e ela me conta com o olho cheio de lágrimas. Então faz sentido para mim hoje, né? E aí eu fui percebendo que estava sempre inserido na minha história e eu não tinha descoberto ainda, né? A gente sempre... Precisou dar uma volta. Precisei dar uma volta. E que volta, né? E aí começou a fazer sentido que a minha família sempre esteve almoço de domingo, juntos, sabe? Assim, pega lá, cada um leva um prato, junta tudo, né? E aí vamos embora, é domingo, é família, é almoço, todo mundo junto e vamos nessa, né? E que gostoso que é essa comunhão. E aí eu falei, é isso mesmo, gente, vamos levar isso, vamos indo. E eu coloquei assim como meta
que 2022 é o ano de encerrar esse ciclo mesmo e 2023 começa tudo diferente, né? Em um ano, a gente inaugurou a nossa primeira loja em outubro de 2021, num outro espaço, e aí Deus é tão detalhista que um ano depois a gente está num novo lugar, né? E eu vejo assim que os sinais, eles sempre estão à nossa volta, né? Desde quando a gente inaugurou a loja no espaço antigo, entravam pessoas e diziam assim: vocês estão muito escondidas aqui. Era você, né? A escondida. Olha o que você fazia com a sua mãe. Mãe, sua hora vai chegar, tá? Eu ainda vou te estrelar aqui. Calma, a sua história vem depois. Aí, Vanessa, entravam pessoas aleatórias que não conheciam a minha vida, sabe? E falava: vocês têm que ir para o centro, vocês têm que ir para outro lugar. Como assim vocês estão aqui nesse lugar? Né? Aqui nessa rua, eu passo nessa rua todo dia, eu nunca vi vocês. E eu lembro que teve uma vez que uma mulher entrou e ela falou tanto que eu fiquei triste, sabe? Eu falei: mas esse é o lugar aqui. E a gente estava o quê? Confortável, Vanessa. Confortável. O espaço ali era nosso, a gente não tinha preocupação com tantas contas, com nada. Tava sossegado. Negócio não é isso, né? Não. Você já entendeu isso? Não é isso. Ou você corre... Pra ferver tem que correr. Ou você fica. E aí eu ali, né, confortável... Quem quiser vem até mim, né? Quem não me enxergar melhor ainda, né? E tá tudo certo. Aí eu vou ter muita desculpa, né? Pra falar que, ai, não é o meu lugar. Eu tô fazendo o que eu posso aqui, né? Eu tô aqui, todo dia eu tô abrindo a porta, vem quem quiser, né? E eu tranquila no meu mundinho, né? E aí começou a vir as pessoas falarem: você tem que sair daqui, você tem que ir. E aí, sabe quando você não enxerga ali? Sabe, você só tá com aquela visão assim, ó, só assim. E aí, de repente, apareceram, assim, em menos de um mês ou 15 dias, algumas pessoas, algumas mulheres, assim, amigas que estavam vindo, pessoas novas nesse processo, e começaram a falar assim: Priscila, você sai daqui e vai para um novo espaço. Você tem que ir, é um lugar onde vai ter mais fluxo, é um lugar onde você tem que crescer, vocês têm que ir. E o medo? Porque estava confortável, né? Ninguém me via, se ninguém me vê, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? E aí, então vamos? Mãe, vamos? Claro, sua mãe topou na hora. Acho que ela já tinha topado antes de mim. Ela já estava aqui. Ela já estava idealizando, né? E eu não, e o medo e não sei o quê, e aí tá. Aí eu peguei e falei para ela assim: ó, mãe, você vai falar com tal pessoa. Vamos contar para essa pessoa. Se essa pessoa falar assim: acho que tá certo, vai, a gente vai. Se essa pessoa olhar pra gente e falar assim: não, é loucura, você tá louca, né? Tipo, eu lembro que eu usei isso, assim: você tá louca, tá maluca, não vai. Então a gente sabe que não é pra ir. E essa pessoa olhou e falou assim: se vocês forem mudar, tem que ser agora. Se vocês forem fazer isso, tem que ser agora. Tem que ser máximo setembro. Outubro, ali, setembro tem que acontecer. Isso eu acho que era finalzinho de agosto. De 2022. Isso, agora. Aí eu olhei pra minha mãe olhou pra mim: e agora? Então vamos. Liga pra mudança e vamos. Mas vamos pra onde? A gente não tinha, né, noção. E aí uma amiga falou de um espaço, aí a gente não conseguia ver esse espaço. Olha só que interessante, a gente não conseguia ter acesso a esse espaço, e foi vindo, e aí... olha uma loja, olha a outra. E nesse meio tempo, o meu esposo, receoso, né? Eu falo assim que a gente tem que saber ouvir os sinais ao nosso redor, né? Mas a gente tem que ponderar também, né? Eu sempre ouvi muito que ele me fala, ele me baseia demais. Mas a gente sempre vai ter um sinal no nosso coração. E aí eu fui e falei com ele falou assim: olha, presta bem atenção, vê se é isso que você vai fazer. Mas se você quiser fazer, faz. Eu tô aqui. Então eu senti assim que mesmo com receio, ele me deu o aval para correr o risco, né? E porque, trocando as palavras, a decisão era de quem, Priscila? Era minha.
né? Era minha, né? Vai arriscar ou não vai, né? E aí, fiquei pela minha mãe, partiu, né? Vamos. E aí, falei, então vamos. Aí eu achei esse espaço, gente. Uma amiga me falou desse espaço. Uma amiga me falou daqui. E aí eu falei, meu Deus, será? Aqui? E aí eu acho que eu fiquei mais de uma semana para ligar na imobiliária, para pegar a chave. Aí eu lembro que eu fui, peguei a chave. Fiz uma fotinha, mandei no grupo da família assim, ó, tô com a chave, tô indo lá. Quando eu entrei aqui dentro, Vanessa, meu Deus, eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Olha o tamanho desse espaço. Tava sujo, abandonado, o chão encardido, sabe assim? A frente suja. O espaço ali do estoque horrível. Eu não tinha visão de como eu poderia, né? De como a gente poderia estar aqui. Tava com medo, né? Medo demais. Aí não via muito solução. medo, muito medo. E eu não conseguia imaginar, encaixar, sonhar ou imaginar que eu poderia crescer, que eu deveria crescer, né? E aí, tá. Vamos ver outro lugar. Só que mesmo assim, tendo todo esse ambiente, quando eu entrei aqui, eu gostei daqui, né? E eu sempre tive muito no meu coração assim, se você vai tomar essa decisão e ela te traz paz, caminha, né? Ela te trouxe paz. E aí eu lembro que no dia de decidir sobre alugar ou não alugar um espaço assim, eu fui ver um outro lugar. E aí eu desci do carro, aí tinha umas pessoas junto, e olha que legal essa loja, esse ponto, não sei o que, não sei o que. E eu cheguei e coloquei assim a mão no vidro assim da porta e olhei aquela imensidão. Vanessa, aquilo me deu um negócio que eu falei, eu vou chorar aqui no meio da rua. E eu falei, tô saindo andar, porque senão eu vou chorar. E eu saí. Eu saí andar e eu vim parar aqui na frente. De novo. E eu olhava pra cá e eu via assim, eu acredito que eu consigo vir pra cá. Mas as vozes ao meu redor me diziam, vai pra outro lugar. E aí eu falei, então vai ser aqui. Quando eu comecei a decidir que seria aqui, eu descobri que tinha outra pessoa interessada nesse lugar. Achei bom. Tinha outra pessoa interessada aqui. Ainda bem que Deus faz essas coisas. E daí? Daí você precisou se resolver. E aí, Vanessa, essa pessoa estava na frente. E eu fiquei assim. Não acredito que você teve que rezar. Pra isso. Gostei. Tive, Vanessa, tive. Porque essa pessoa falou assim, não era para a imobiliária ter liberado a chave para nós. E eles liberaram, não sei por quê. E eu aqui dentro com a chave, né, olhando aqui o lugar, e essa pessoa chegou e ela compartilhou. Não era para a imobiliária ter liberado, porque eu estou decidindo entre essa sala e a outra sala. Tá, isso era uma sexta-feira. Aí eu falei, beleza, né, você chegou na frente, né, eu não queria, assim, quanto menos eu me impor, melhor, né, tiver conflito. E aí eu fui para casa, e aí eu lembro que eu achei uma canção. Todos os momentos da minha vida tem uma canção, né? E aí a canção dizia assim, sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sob o meu olhar, é só você descansar. Aí eu falei assim, então tá, Deus, o que Ele decidir, eu sei que a outra opção é para mim, né? Então, o Senhor fecha a porta que não é para eu ficar. E eu fiquei com isso, a minha decisão seria baseada na decisão do outro. E olha que incrível, essa pessoa veio e fechou com outro espaço. E aí eu peguei e falei, então é ali. Bom. Partiu, né? Então vamos. E aí vamos montar aqui. E aí eu tive a certeza de que era aqui, porque não tinha mais para onde correr e era onde eu sentia paz. Depois que deu certo, eu falei, uau, né? Vai dar certo. E eu não sabia ainda como que ia montar, e nessa minha dúvida de vai dar os móveis, vai ter o espaço, vai caber, não vai caber, sabe? Aí eu lembro que eu compartilhei com uma amiga e ela falou, onde você tá? E eu tava na outra loja, ela foi lá com a tua trena, saiu medindo tudo. Por isso que é tão importante a gente ter amigos de verdade que conhecem a nossa história e que a gente sabe que pode confiar. As nossas limitações. As nossas limitações. Ela viu que eu estava desesperada e ela saiu, sei lá da onde, ela foi. Ela catou a trena e ela saiu medindo, móvel por móvel, lá na loja, gente.
agora vamos no espaço novo. Então vamos no espaço novo. E ela veio, mediu, tal. Vai caber tudo aqui. Assim. Foi falando e eu falando, vai mesmo. Porque lembra que eu falei? Eu deixei de sonhar. E eu tenho dificuldade em visualizar e imaginar onde vai chegar, né? E eu falei, e é aqui? Uhul, né? É aqui. E aí eu lembro que eu vinha descendo aqui essa rua. E aí eu olhei para esse espaço onde era a segunda opção dessa loja, né? Esse segundo lugar. E eu olhei que tinham tirado a placa do aluga-se. E eu falei, Deus, é isso, né? Tiraram lá, tá tudo certo, o meu lugar é aqui. E aí a gente começou a arrumar aqui, vamos montando e tal. De repente eu tô descendo a rua novamente, isso, sei lá, uma semana, 15 dias depois, quando eu olho, a placa de aluga-se de volta. Aí eu falei, meu Deus, para mim fez sentido assim na hora. Eu pedi para Deus fechar a porta, que era para Ele fechar e manter aberta a que eu devia ir. E eu não sei o que aconteceu, mas aquela outra sala supostamente seria alugada por essa outra pessoa e sobrou essa para nós, né? E de repente eu vejo a placa de aluga-se de novo nessa outra loja. O que Deus fez para a gente estar aqui, talvez pareça loucura, eu estou contando. Ele fez isso para estar aqui. Colocou uma pessoa, tirou a pessoa de cena e pronto. Que é as placas. Isso. E aí? E aí essa loja ficou pronta? Que dia? E aí essa loja ficou pronta na correria de setembro. Isso, gente, um mês. Se deu um mês, né? Um mês assim. Vamos marcar a reinauguração. Então vamos reinaugurar. 6 de outubro de 2022 a gente vai reinaugurar. Aí a gente soltou o anúncio e a gente assim, Vanessa, nós guardamos a história para nós, sabe? Quando a gente decidiu que a gente ia fazer isso, a gente guardou. Não saímos espalhando para ninguém, sim, porque fazia parte do processo. Quando eu acho tão interessante assim, quando a gente faz uma reforma em casa, o que a gente faz no primeiro momento? A gente coloca o quê? Um tapume. Para ninguém ver a estrutura, a sujeira, a fundação. A gente só tira o tapume e se torna visível para quem está fora depois que a casa já está em pé. Olha a importância desse processo. Então a gente fechou. Eu e minha mãe e algumas pessoas ali sabiam que a gente estava nesse processo. Porque infelizmente a gente vai encontrar desafios na vida. Para sempre, não acabou. Sempre. É. E aí a gente fechou e vamos fazer. Marcamos 6 de outubro. Quando a gente anuncia tudo que vai ser 6 de outubro, numa quinta-feira, todo mundo ali sabendo, a gente olha para o tempo, chuva. 90% de chances de chover no dia. E já ia começar na quarta. Daqui a pouco a gente olha 100%. Não dá para você fazer uma reinauguração num dia com muita chuva. A gente não ia atingir aquilo que a gente queria, né? As pessoas não iam vir. E a gente queria que as pessoas que participaram da nossa história estivessem aqui, né? E aí, tá, vamos ter que mudar a data então. Vamos ter que tirar da quinta-feira e mudar para sexta-feira. Ah, então tá, que não marcava chuva. Ah, então tá, muda. Vamos anunciar então para o pessoal que vai ser na sexta-feira. Que dia que é sexta-feira? Dia 7 de outubro. Aí eu falei, não, Deus, você tá de brincadeira comigo, né? Vanessa, deu um ano certinho. Nós inauguramos a primeira loja 7 de outubro de 2021. A gente fechou o ciclo e a gente abriu um novo ciclo 7 de outubro de 2022. Falei, Deus, o Senhor é muito detalhista, o Senhor é muito pontual. Ah, é só uma data? Não, é cuidado, sabe? Para mim foi essa a mensagem. E de repente estamos aqui. Há 21 dias depois, cheguei aqui. Chegou a Vanessa aqui. Sem saber. Meu Deus, e como você tá? Uau! Uau, é isso que eu quero. Você ama estar aqui? Eu amo estar aqui. E qual que é a sua profissão? Hoje eu sou consultora de etiqueta e mesa posta. Eu sou personal welcome. Parabéns, que história mais linda. E para finalizar, o que você quer falar? Gente, Priscila, consultora de etiqueta e mesa posta. E mesa posta. Uau, o que eu quero falar? Meu Deus.
Assim, é só muita gratidão por isso. Você tem orgulho da sua história? Tenho. Hoje eu voltei a sonhar. Sabe? Muito orgulho. Quando ficou pronto o nosso espaço... Sonhar e realizar. E realizar. Então, gente, não é só sonhar. Isso. Por quê? Porque tem muita gente que só está sonhando e não está realizando. A gente precisa fazer as duas coisas. Sim. E o que eu gosto de falar para as pessoas, que são coisas que eu andei aprendendo, é que não tem garantia. Não. Arrisca. Sim. Entendeu? Eu aluguei a loja, não deu certo, minha filha. Entrega a chave, paga a multa, sabe? Lá, e segue, entendeu? Mas a gente precisa realizar. Olha que processo difícil, mas que valeu a pena. Sim. E olha aqui essa loja, sei lá, gente, eu tenho vontade de levantar e rodopiar. Você não fez isso? Sim, que com certeza. Isso é milagre. Alta, falar, meu Deus, que lindo, que conquista, sim, né? Sim. E aí, assim, eu nem sabia, gente, de tudo isso. Eu tô por aí participando das coisas. E eu também sou muito espiritualizada e Deus coloca as pessoas e fala, Vanessa, chama essa pessoa, conta a história dela, assim, né? Transição de carreira. E vem tudo isso e todas essas confirmações, assim. E sempre tem um recado para dar para as pessoas, assim. Gente, sonha, realiza, arrisca, né? Com isso certeza. que você falou é importante. A gente não compartilha com qualquer um. Não é de qualquer jeito, né? E as coisas vão dando certo. Eu tô muito feliz, assim, de você estar feliz. E esses detalhes são muito importantes. Assumir quem eu sou, né? Eu sou a Priscila, né? Teve lá atrás, esse ano ainda, eu fui num podcast e aí ela colocou assim, ó, na minha imagem, nutricionista e digital influencer. E aí eu dei muita risada, né? E aí antes de sair, meu marido falou, e aí? Vou lá falar que eu sou blogueira mesmo, porque eu quero ser. Eu quero ser, então eu vou falar. Eu sou nutricionista, eu sou digital, não é? E aí, ainda estou no começo, eu estou aprendendo, mas eu não quero ser. Isso. Se eu não assumir, como é que as pessoas vão me levar a sério? Mas não é as pessoas, é a gente. É a gente. Se eu não assumir, como é que eu vou me levar a sério? Exatamente, Vanessa. E faz, olha, é isso mesmo, é a gente. Sabe, desde o início do ano, quando começou o ano, assim, você falou que você é muito, né, espiritualizada, assim, gosta muito de estar em conexão, né? De rezar. A gente precisa fazer isso, a gente precisa se conectar. Eu lembro, assim, que quando começou o ano, eu ainda estava muito perdida. E aí eu lembro que no meu devocional, eu sempre gostei de fazer o meu devocional na mesa, sabe? O meu cheirinho do café. Eu falei assim, Deus, eu quero uma palavra. Deus, me dá uma palavra que vai me direcionar, que vai me nortear. E Ele me deu uma palavra que dizia assim, alarga sua tenda, finca suas raízes. Na onde houve choro, onde houve humilhação, vai voltar a ter alegria. E eu guardei aquela palavra comigo, mas o medo ali, sem me deixar realizar. Por isso que é importante a gente ouvir os sinais. E aí eu continuava nos meus devocionais e tudo que eu ia ler dizia assim, levante-se, se posicione, levante-se, se posicione. Passava um mês, eu ia, né, para um outro lugar, para algum momento vinha, levante-se, se posicione. E até que eu entendi que o levantar e o se posicionar se referia a essa nova fase. E quando eu falei assim, então é isso. Eu vou focar na loja, eu vou focar nessa nova profissão, eu vou focar nisso que é o que eu quero. As coisas aconteceram, sabe? Então, é aquilo que você falou, a gente sonha, mas a gente precisa pontuar e se posicionar. Porque se eu não levantar e não fizer, não vai sair do papel. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Só vai ficar sonhando. Exatamente. E quando eu decidi colocar o pé, com fé, sem saber o que ia acontecer, eu vou lá, vou falar. Se vai dar certo ou não vai, não sei. Deus veio e colocou o chão. Né? E eu estou aqui hoje, nós estamos aqui. Então, eu vou finalizar para você, te dizendo assim, você não deixou de ser advogada, tá? Não. Você só parou de atuar como advogada. Isso. E é isso. E a gente pode ser advogada, consultora e tudo o que a gente quiser, né? Mas precisa resolver o nosso emocional, isso, que é o que a gente tem de mais importante. Gente,
Ficou enorme, mas assim, porque tinha que ficar, né? Uma história tão rica de detalhes e de lição, assim, de emoção, de aprendizado, não tinha como a gente resumir. E aí, assim, ó, vou finalizar pedindo para vocês compartilharem muito essa história, porque eu tenho certeza que cada uma das pessoas que ouvirem e assistirem conhece pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa história para se encorajar. Se inscrevem aí, ajudam o meu canal, porque esse é um sonho meu, contar histórias, ouvir histórias e ir compartilhando tudo que eu tô aprendendo. O que mais? Se inscreve, compartilha, curte, deixa um comentário aí pra gente. E aqui embaixo vai ter o contato das redes, né, da Priscila, da loja. Venham conhecer Encantos da Mesa, elas entregam para o Brasil inteiro, é um sucesso, a loja é linda, é isso. Muito obrigada, Vanessa, jamais imaginei estar compartilhando a minha história. Espero que possa ter inspirado você aí do outro lado a se posicionar, a arriscar. E agora vamos desfrutar, porque eu preparei isso daqui para honrar a sua vida. A você. A Encantos da Mesa. A você.